Fala, meus amigos, minhas amigas, ligados aqui no Dois Toques, a casa do futebol. Brasileirão voltou, hein? Brasileirão voltando hoje. Temos 4 jogos para animar o sabadão de quem tava com saudade do campeonato mais disputado do mundo. Nós temos 4 partidas, vamos falar principalmente sobre Palmeiras Internacional, Palmeiras querendo se aproximar do líder Flamengo. Tem também Fluminense e Corinthians no Maracanã. Os 2 semifinalistas de Copa do Brasil vêm cheios de moral aí para esse grande confronto. E tem briga lá embaixo também, né? Tem a surpresa Mirassol, que joga hoje. Tem confronto de 1000 pontos. Fortaleza e Vitória, hein? Fortaleza e Vitória. Fortaleza, primeiro jogo sem seu ex-treinador Renato Paiva. A gente vai falar tudo. Mas antes, vamos pensar o seguinte, né? Será que foi uma boa para os jogadores que nesse rolo todo envolvendo John Textor, Evangelos Marinakis, saíram de um Botafogo pós-mundial de clubes, com Libertadores para jogar, com Copa do Brasil para jogar, para estar na Premier League e nem serem relacionados para algumas partidas? Olha, eu estou falando do Igor Jesus, um atacante de seleção brasileira e que, obviamente, se não jogar, se não for relacionado, não tem como ser convocado. E estou falando do Jair também, que é um zagueiro que vinha sendo titular no Botafogo. E nesse último jogo de hoje, campeonato inglês, Arsenal versus Nottingham Forest, nem o Igor Jesus, nem o Jair foram relacionados. O John estava relacionado, reserva, goleiro reserva. Até que ponto, para jogadores com potencial de disputa de Copa do Mundo, vale a pena jogar na Premier League? Estou no futebol europeu, jogo na Inglaterra, melhor liga do mundo. Reserva? Ou pior, nem relacionado. Cara, eu acho que projeto esportivo e projeto financeiro são coisas que precisam estar muito alinhadas. Muito alinhadas. Projeto esportivo para um jogador comum, que não tem nem chance de jogar uma Copa do Mundo, que é a maioria, 90% dos jogadores. Tudo bem. Vamos lá, pegar um jogador comum. Um zagueiro bom, mas é um zagueiro comum. Diferente do Jair, que saiu daqui com seleção sub-20, titular, conquistou título sul-americano. É claro, não ia jogar uma Copa do Mundo. Mas, de repente, numa Libertadores, numa Copa do Brasil, ganhando um título, isso enche os olhos do treinador. O Botafogo sendo dirigido pelo filho do Carlo Ancelotti. Enfim, o John era um goleiro que estava na rota de convocação de seleção brasileira. Tanto que na mentira da permanência no Botafogo, o empresário vai dizer isso. Não, ficou porque pensa em seleção e tal, e depois vimos que era uma grande mentira. Agora, o caso do Igor Jesus, e aí vem aquela situação, ele não queria sair. Quem não quer sair faz o que o Savarino fez. O Igor Jesus, o Luiz Henrique, eles podem até ter pensado assim, pô, eu queria tanto ficar no Botafogo, mas também não reclamaram tanto da proposta do futebol europeu a ponto de bater o pé e falar assim, daqui eu não saio, não quero sair, não é o momento, né? O Igor Jesus até ficou um pouco mais. Só que tá valendo a pena? Eu sei que está na 4ª rodada da Premier League. O Nottingham Forest já está lá na 11ª colocação, porque assim, não vai sair disso. Né? Muito difícil que faça uma campanha melhor do que fez a do ano passado, né? Que ficou ali entre os 10 primeiros, ficou na 7ª colocação. Muito difícil que faça uma campanha melhor do que isso na Premier League. Igor Jesus nem relacionado foi hoje, assim como o Jair. O cuiabano foi, mas não foi. Só vai ano que vem. E é para pensar. Tá valendo a pena? Um projeto financeiro, ok, beleza. Projeção de carreira, tá na Premier League. Mas para o projeto esportivo, deixar de jogar uma Copa do Mundo, olha, eu sinceramente acho que foi uma grande roubada. Uma grande roubada, porque não sei se a situação muda de uma hora para outra na Europa. O futebol europeu é diferente. O Igor Jesus, quando chegou do mundo árabe para o Brasil, ele falou que precisaria de uma adaptação, tal.
realmente ficou um tempo, né, sem fazer gols, foi reserva e tal. Mas quando ele alinhou, deu tudo certo. Eu acredito que consiga isso na Europa, mas lá é mais tempo ainda. Requer muito mais tempo, porque tem questão de língua, ambiente, família, tudo isso influencia na questão de campo, né? Porque o jogador ele não é um robô. Ele tem que estar bem fora do campo para estar bem dentro de campo. E eu não sei como é que foi essa transição. Então hoje me chamou a atenção. O Nottingham perdeu para o Arsenal por 3-0 e o Igor Jesus não estava nem entre os relacionados. Complicado, hein? Tô achando que foi uma burrada. Bom, o Campeonato Brasileiro começando hoje. A surpresa Mirassol joga na Arena Grêmio contra o Grêmio. E aí, hein? Cara, foi essa época em que todo mundo falava assim, vai dar Grêmio. Sem dúvidas vai dar Grêmio. Com muitas dúvidas. Pode até dar Grêmio, né? Mas põe dúvida nisso, né? Mirassol tá jogando bola, Mirassol tá jogando um futebol muito melhor do que o time do Grêmio, mas o Grêmio está buscando aí uma arrancada que o faça sonhar com algo melhor do que permanecer na primeira divisão. Então vamos ver, o jogo promete. O Mirassol também está, enfim, prometendo e muito. Vai pegar Grêmio e depois tem Botafogo no meio de semana. O Vitória da Bahia joga contra o Fortaleza lá no Castelão, né? Fortaleza precisando reagir e o Vitória precisa da vitória a qualquer custo, porque se perder e o Vasco ganhar, o Vitória fica numa situação complicada em zona de rebaixamento. Vai vendo os rivais se distanciando, né? Jogo importante, Palmeiras e Inter. O Internacional precisa saber o que ele vai querer na temporada. E aí? É briga lá em cima? É briga lá embaixo? É rebaixamento? Vai pré-Libertadores? O Inter precisa se decidir. É um confronto difícil contra o Palmeiras, que busca a liderança do Campeonato Brasileiro. Tem jogos a menos. Passa por esse jogo a recuperação do Palmeiras, que vem de um empate contra o Corinthians. E o outro jogo interessante também é Fluminense e Corinthians. O Fluminense e Corinthians, os dois semifinalistas de Copa do Brasil, vão se enfrentar no Maracanã. O Flu também querendo dar um sprint agora que Copa do Brasil é só dezembro. Tem Sul-Americana para o Fluminense, para o Corinthians é só o Brasileirão mesmo também, os dois buscando melhorar a sua colocação na parte de cima da tabela. A gente volta na segunda edição falando desses resultados aqui no Dois Toques, a Casa do Futebol.